Março 7, lendo a história de Deus. Deuteronômio 1, a ordem para partir de Horebe. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o Israel no deserto, a leste do Jordão, ou seja, na Arabá, defronte de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isto foi depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e em Edrei. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor esta lei, dizendo: O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: Vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e dirijam-se à região montanhosa dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas na Cefelá, no Neguebe e ao longo do litoral, a terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio o Eufrates. Ponham esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, e aos descendentes deles. A nomeação de líderes. Naquela ocasião, eu disse a vocês: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que agora vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Como poderei levar sozinho as suas cargas, os seus problemas e as suas disputas? Escolham homens sábios, criteriosos e conhecidos de cada uma das suas tribos, e eu os porei como chefes de vocês. Vocês me disseram: esta é uma boa proposta. Então, convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei comandantes de 1000, de 100, de 50 e de 10, além de oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas dos seus irmãos e julguem com imparcialidade tanto os israelitas quanto os estrangeiros. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis, e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu ordenei a vocês tudo o que deveriam fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a região montanhosa dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Subam e tomam posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanime. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente para espiar a região, para que nos indiquem por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A ideia me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Entre eles, partiram e subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. A rebelião contra o Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o Deus de vocês. Queixaram-se nas suas tendas, dizendo:
o Senhor nos odeia. Por isso, nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Os nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram que o povo é mais forte e mais alto do que nós, que as cidades são grandes e fortificadas, com muros que vão até o céu, que até mesmo viram ali os aniquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho por todo o caminho que percorrem até chegarem a este lugar. Apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, em uma coluna de fogo de noite, em uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que prometi dar aos seus antepassados, exceto Calebe, filho de Jefoné. Ele haverá, e darei a ele e aos seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor com integridade. Por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e me disse: você também não entrará na terra. No entanto, o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará ali. Encoraja-o, pois ele fará que Israel tome posse dela. As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, os seus filhos, que ainda não distinguem entre o bem e o mal, estes entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês se preparou com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes, não subam nem lutem, porque não estou com vocês. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Antes, rebelaram-se contra o Senhor e, com presunção, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram diante do Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Então, vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deuteronômio 2. Os anos no deserto. Em seguida, demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, conforme o Senhor me havia ordenado. Por muito tempo, caminhamos ao redor dos montes de Seir. Então, o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas. Agora vão para o norte. Dê ao povo estas ordens. Vocês estão passando pelo território dos seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhes pagarão com prata a comida que comerem e a água que beberem, pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que tem feito. Ele cuidou de vocês na jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês. Em nada lhes tem faltado. Assim, passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse:
Não perturbem os moabitas, nem provoquem uma guerra com eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles como possessão, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Ora, antigamente os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Anaquins. Como os Anaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os Moabitas os chamavam Emins. Também em Seir antigamente habitavam os Oreus. No entanto, os descendentes de Esaú os expulsaram, os exterminaram e se estabeleceram no lugar deles, assim como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Então o Senhor nos ordenou: agora levantem-se, atravessem o vale de Gered. Assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos desde a época em que partimos de Cades-Barneia e atravessamos o vale de Zered, período no qual pereceu no acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos Amonitas. Não os ataquem nem provoquem uma guerra com eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos Amonitas como possessão, porque eu a entreguei aos descendentes de Ló. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os Amonitas o chamavam de Zanzumins. Eram fortes, numerosos e altos como os Anaquins. O Senhor os exterminou, e os Amonitas os expulsaram e se estabeleceram no lugar deles. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram no lugar deles até hoje. Foi o que também aconteceu aos Aveus, que viviam em povoados próximos de Gaza. Os Caftoritas, vindos de Caftor, os destruíram e se estabeleceram no lugar deles. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Vão agora e atravessem o rio Arnon. Vejam que eu entreguei nas suas mãos o amorreu Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entre em guerra contra eles. Hoje mesmo começarei a infundir em todos os povos debaixo do céu pavor e medo em relação a vocês. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote, enviei mensageiros a Sion, rei de Esbom, com um comunicado de paz que dizia: deixa-nos atravessar a tua terra. Passaremos somente pela estrada principal. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixe-nos passar a pé, como fizeram conosco os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar. Assim, chegaremos ao Jordão e atravessando-o a terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Contudo, Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, porque o Senhor, o Deus de vocês, tornou o espírito dele obstinado e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: veja, estou para entregar-lhes Seom e a terra dele. Comecem a ocupação e tomem posse da sua terra. Então Seom, acompanhado de todo o seu exército, saiu ao nosso encontro para guerrear contra nós em Gaza. Contudo, o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu povo. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as separamos para a destruição, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e o despojo das cidades que conquistamos. Desde Aroer
junto ao rio Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade. Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram. Ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Deuteronômio 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Depois, voltamos e subimos pelo caminho de Bazã. Og, rei de Bazã, marchou para nos enfrentar, com todo o seu exército em Edrei. O Senhor me disse: não tenha medo dele, pois eu o entreguei nas suas mãos, com todo o seu exército e com a sua terra. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Então, o Senhor, o nosso Deus, também entregou nas nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós os derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades. Não houve cidade que não tomássemos. Foram 70 em toda a região de Argob, o reino de Og, em Bazã. Todas elas eram fortificadas com muros altos, portas e trancas. Além delas, havia muitas aldeias sem muros. Nós as separamos para a destruição, assim como havíamos feito com Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, matando também os homens, as mulheres e as crianças. No entanto, todos os animais e o despojo das cidades tomamos como espólio de guerra. Foi assim que, naquela ocasião, tomamos desses 2 reis amorreus o território a leste do Jordão, que vai desde o rio Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion. Os amorreus o chamam de Senir. Conquistamos todas as cidades do Planalto, toda a Gileade e também toda a Bazã, até Salcá e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. A propósito, Og, rei de Bazã, era o único sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era de ferro e tinha pela medida com 9 côvados de comprimento por 4 côvados de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas. A divisão da terra. Da terra da qual tomamos posse naquela época, dei às tribos de Rubem e de Gade o território que vai de Aroer, junto ao rio Arno, até a metade dos montes de Gileade com as suas cidades. O restante de Gileade e também toda a Bazã, o rei de Og deu a metade da tribo de Manassés. Toda a região de Orgob, em Bazã, era conhecida no passado como a terra dos Refaíns. Jair, um descendente de Manassés, conquistou toda a região de Argob, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas. Ele deu o próprio nome àquela região, de modo que até hoje Bazã é chamada de Avote Jair, de Gileade a Maquir. As tribos de Rubem e de Gade dei a região que vai de Gileade até o rio Arnon, cuja fronteira passava bem no meio do vale, e até o vale de Jaboque, na fronteira dos Amonitas. Dei-lhes também a Arabá, tendo como fronteira ocidental o Jordão, desde Quinerete até o mar de Arabá, que é o mar salgado, abaixo das encostas do Pisga a leste. Naquela ocasião, ordenei o seguinte a vocês: o Senhor, o Deus de vocês, deu essa terra para que dela tomem posse. Todos os guerreiros devem marchar à frente dos seus irmãos israelitas, armados para a guerra. Entretanto, as esposas, as crianças e os rebanhos, pois sei que vocês têm numerosos rebanhos, devem permanecer nas cidades que lhes dei, até que o Senhor conceda descanso aos seus outros irmãos israelitas, como dei a vocês. E tomem a eles posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, dará a eles do outro lado do Jordão. Depois, vocês poderão retornar, cada um, à propriedade que eu lhes dei. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Naquela ocasião, também ordenei a Josué: você viu com os seus próprios olhos tudo o que o Senhor, o Deus de vocês, fez com estes 2 reis.
Assim o Senhor fará com todos os reinos pelos quais você passará. Não tenha medo deles. O Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: ó soberano Senhor, tu me começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Por favor, deixe-me atravessar para que eu veja a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Contudo, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Ele disse: basta, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. Portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraje-o, porque será ele quem atravessará à frente deste povo e lhes repartirá por herança a terra que você apenas verá. Então, ficamos acampados no vale, diante de Bet-peor. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br. E lembre sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.